Ao Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer, pois podemos estar aqui reunidos, desfrutando também dessa liberdade a qual o Senhor tem nos dado neste país. Queremos agradecer, pois podemos ter momentos preciosos de revigoramento, de ensinamento e de ânimo para o teu povo. Queremos agradecer, pois isso só seria possível pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, a qual ele, morrendo na cruz em nosso lugar, ele nos deu comunhão contigo, ó Pai, e também nos ajuntou aqui como irmãos, e agora podemos desfrutar tanto dessa comunhão contigo, como também dessa comunhão com os irmãos a qual temos, tendo tu, ó Senhor Jesus Cristo, como centro de nossa reunião. Queremos sim agradecer esse feito sem igual qual o Senhor nos fez, Senhor Jesus Cristo. E queremos cada vez mais desfrutar desse amor a qual o Senhor tem derramado em nossos corações, não para o nosso uso próprio, mas para a honra e glória do teu santo nome. Queremos te rogar, ó Pai, em especial esses irmãos nessa cidade, lá na Ucrânia, que os bombardeios têm se aumentado cada vez mais. Queremos sim te pedir teu amparo sobre esses irmãos, pedindo que o Senhor os dê ânimo, os dê força, os guie em seus passos aqui, para que não sejam abalados com as circunstâncias a qual têm ocorrido, ó Pai. Pois esse é o objetivo do inimigo. Ele quer nos desviar de ti, quer nos tirar do teu caminho. Nós queremos te rogar, ó Pai, pois também não temos forças por nós mesmos. Precisamos todo o tempo do teu amparo e da guia do teu Espírito Santo para conosco. Pedimos que o Senhor nos acrescente a fé, nos acrescente o amor, a comunhão, para que sempre venhamos a olhar para o Senhor Jesus Cristo, o autor, o consumador da fé. Nos ajude a permanecer no Senhor Jesus Cristo, para que venhamos a dar fruto, mais fruto e fruto permanente, como ele sendo a videira e nós os ramos, que possamos dar cada vez mais fruto, mas que venhamos a permanecer nele, para que também sejamos fortalecidos para esses momentos. Te pedindo por esses irmãos, ó Pai, pedindo também por outros irmãos a qual sofrem as mesmas dificuldades, aqueles irmãos também a qual o Senhor tem separado para anunciar o teu evangelho, que tu sejas com eles, dê força e ânimo para cada vez mais anunciar a tua palavra, que viajam para outros países e se submetem a circunstâncias totalmente desfavoráveis. Pedindo por ânimo para esses irmãos, que eles não venham olhar para horizontal, mas sim olhem para cima, para que eles sejam cada vez mais animados por ti, sabendo que tu, ó Pai, estás com eles em todo momento. Queremos te pedir por cada localidade também, que tu sejas com cada uma nas suas necessidades e possa cada vez mais trazer o alimento, ó Pai, para que venhamos a compreender o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Queremos te pedir também por esse estudo, que o Senhor possa estar guiando cada um do teu Santo Espírito, e que possamos sim ser orientados para aprendermos o que é vindo da tua parte e aprendermos juntamente uns com os outros. Assim queremos nos entregar aos teus cuidados, agradecendo pelas bênçãos ao qual o Senhor tem nos concedido e agradecendo, pois se estamos aqui é porque tu tens sido conosco e tem nos orientado e dirigido na nossa caminhada. Queremos assim agradecer por tudo. No bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grandioso Deus, amado e santíssimo Pai, queremos continuar, ó nosso Deus, a louvar, bendizer e agradecer o teu santo nome. O nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Pois no momento em que ele estava, ó nosso Deus, pendurado na cruz do Calvário, pregado de pés e mãos, e prestes a entregar o seu espírito a ti, ele disse: está consumado. Neste momento, ó nosso Deus, ele completava a obra de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, ó nosso Deus, já lavados e purificados neste precioso sangue, sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, podemos chegar perante o teu trono de graça e de misericórdia, e interceder por aqueles, ó nosso Deus, que estão passando por necessidades, tanto física como espiritual, ó nosso Deus. Pedimos ao nosso Deus pelos nossos irmãos que estão nesta cidade, na Ucrânia, precisando da tua forte mão para com eles, ó nosso Deus, pois tem aumentado os bombardeios, como a gente sabe.
Pedimos ao nosso Deus que a tua mão esteja com eles, guardando e protegendo e livrando eles do mal. Sabemos, ó nosso Deus, que tu já estás cuidando deles. Nós te rogamos, ó nosso Deus, que a tua mão seja forte e firme lá. E também queremos, neste momento, ó nosso Deus, interceder também por aqueles irmãos que estão na África, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, ó nosso Deus, com suas necessidades, tanto físicas como espirituais, ó nosso Deus. Sejam mantidos pelo teu Santo Espírito. Sejam fortalecidos, sejam agraciados com a tua boa mão, ó nosso Deus, para que assim o teu evangelho possa ser propagado em todo o mundo. Também, ó nosso Deus, queremos te pedir para aqueles irmãos que estão adoentados, possam ser recuperados, ó nosso Deus, por ti. Que a saúde venha através da tua força, ó nosso Deus, pelo teu Santo Espírito. Que eles possam vir dizer quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Queremos também, ó nosso Deus, te rogar pela congregação aqui em Alvorada, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dê ânimo, nos dê força, ó nosso Deus. Nos dê a disposição para estarmos perante a tua face, ó nosso Deus, perante a tua presença. Sabemos que somos fracos e falhos e totalmente dependentes de ti. Nosso Deus, queremos neste momento também agradecer pelos meios de comunicação que têm sido provido para nós, pois podemos ouvir irmãos que estão a longa distância, mas como se estivessem aqui do nosso lado. Agradecemos por isso também, ó nosso Deus. E também queremos te rogar pelo estudo desta noite, que possamos ser agraciados com teu Santo Espírito, nos instruindo, nos guiando e nos dizendo, ó nosso Deus, exatamente a tua vontade, não a do homem, mas a tua vontade, ó nosso Deus. Queremos ficar assim, sempre no teu bendito e santo nome, do nosso amado e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos lembrar também, grandioso Deus e Pai, o desejo dessa localidade de fazer uma conferência. Nós temos o desejo de, se for assim da tua vontade, reunir os irmãos para nos ocuparmos alguns dias com a tua palavra, presencialmente. Nós queremos ouvir a tua resposta, queremos receber de ti o momento certo para que tudo seja em conformidade ao teu coração. Desde do local para ser feito, como tema para ser estudado, e também as provisões materiais, a questão da alimentação e deslocamento. Nós encomendamos as tuas mãos para que possamos receber de ti essa orientação. Também queremos pedir por uma reunião de pregação do Evangelho, uma semana na casa do nosso irmão Johnny. Nós queremos entregar esses dias nas tuas mãos. Queremos saber a semana certa e também o momento certo para fazer essas reuniões focadas para a evangelização com aquelas pessoas que moram ao redor, são vizinhos do nosso irmão Johnny. Nos supra nossas necessidades, o tempo e também a questão daqueles que haverão de falar. Ajude-nos em tudo. Também encomendamos essas coisas nas tuas mãos, sabendo que tu és aquele que conduz e direciona tudo. Te agradecemos mais uma vez. Amém. Uma vez, porque tu nos tiraste da escuridão, das trevas, do pecado em que nós nos encontrávamos e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Agora, pela fé nele, temos paz contigo, fomos justificados do nosso pecado e estamos em comunhão contigo e assim podemos receber de ti tudo quanto necessitamos para o nosso testemunho aqui, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus para nos buscar segundo a sua promessa. Queremos agradecer-te por todos os benefícios que são encontrados na pessoa e obra do Senhor Jesus, para que cada uma das nossas carências sejam supridas ali. Agradecemos-te porque verdadeiramente o Senhor Jesus salva perfeitamente todos os que por ele se chegam a ti.
Queremos pedir a tua bênção sobre nós, sobre cada ensino que temos recebido nesses últimos tempos, para que o nosso testemunho, tanto individual quanto coletivo, seja fortalecido. Queremos agradecer-te que a comunhão com as demais localidades tem cooperado grandemente para que isto se realize, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos agradecer-te por todos com os quais temos comunhão, com os quais podemos ali afiar a espada, podemos ali trocar pensamentos e compartilhar aquilo que temos encontrado na tua palavra, podendo assim conferir aquilo que temos entendido, para que possamos verdadeiramente estar fazendo a tua vontade. Por isso queremos agradecer-te, lembrando que, como nós ouvimos nesses últimos dias, também lá na conferência, que o Senhor Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas. E que toda a vara que está nele limpa, para que dê mais fruto ainda. Queremos agradecer-te que nós podemos olhar para a tua palavra e contemplarmos a beleza destes ensinos, porque olhando para o gênero humano e tudo que está neste contexto, tudo vai pendendo para um fim fraco e inseguro. Mas quando nós, na perspectiva da tua palavra, contemplamos o Senhor Jesus, vemos então que aqueles que são teus, que estão nele, são a cada dia tornados mais semelhantes a ele, pelo conhecimento da sua pessoa, pelo ensino da sua palavra. Por isso queremos te pedir que tu nos ajude para que, também como ouvimos nesta manhã, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir e os nossos olhos atentos para o campo que é teu, para que possamos colher no teu campo, para que possamos adquirir alimento dentro daquilo que é o teu domínio, daquilo que tu tem determinado para nós, para que nós possamos, como encontramos no profeta Isaías, comermos o que é bom. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus, nas suas necessidades, nas suas enfermidades, nas suas dores, nas suas dificuldades. E também pedimos mais uma vez pelo o objetivo de, talvez aqui no final do ano, fazermos uma conferência. Pedimos a tua bênção e a tua orientação, indicando para nós aquilo que devemos fazer. Também pedimos pelo desejo de fazermos uma série de pregação, por esta sugestão que foi dada nesta semana. Ajuda-nos para que, sendo da tua vontade, possamos então também, ali na casa do nosso irmão Johnny, nos reunirmos para a pregação da tua palavra. Queremos, com essas petições, nos entregar nas tuas mãos, lembrando ainda do estudo desta noite, para que mais uma vez tenhamos a direção do teu Santo Espírito, para que possamos, aquilo que ouvirmos e aprendermos esta noite, aplicar às nossas vidas, para que possamos ser edificados na tua palavra e o resultado seja a honra e glória do teu santo nome. Assim te pedimos, nas tuas mãos nos entregamos, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Como muitos irmãos não estavam conosco domingo passado, vou fazer uma breve resumo do que foi falado. Nós
começamos com a genealogia do Senhor Jesus Cristo, né? Sobre o capítulo 1, do versículo 1 ao 6, a parte dos patriarcas. 7 em diante, os reis, até a deportação para a Babilônia. Depois, a considerada Era das Trevas, onde os gentios assumiram o reinado sobre Israel. E até ao 17, onde está a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E logo após, já iniciamos no versículo 18, sobre o acontecimento principal, que é o nascimento do Rei, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ali foi abordado o nascimento dele, várias referências bíblicas onde diz a promessa do seu nascimento, e até a primeira, foi comentado que uma das primeiras está em as primeiras menções a respeito da vida do Senhor se encontram em Gênesis, capítulo 13, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fora outras referências que ainda se encontram na Bíblia, que se nós fôssemos citar todas, passaríamos mais meses falando, né? E foi comentado também sobre José ser um homem justo, né? E que Deus, em sua misericórdia, para com a situação que ele se encontrava naquele momento, em sonho, intercedeu com ele, para que ele não fosse deixar a sua esposa. Porque do versículo 19 até o 25, Deus trata desse assunto para com José, né? Para que ele não abandonasse a sua esposa, e falando para ele das promessas que estavam nas Escrituras, que por José ser um homem justo, conhecia perfeitamente. E também foi comentado, e Lucas salienta mais a parte da Maria, como uma serva fiel. Então, bem rápido esse resumo, para que os irmãos possam interagir com o que foi dito, né? E seria isso. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nós temos em destaque esses versículos, do versículo 18 ao 25, nos trazem destaque algumas pessoas. É provável já foi feito comentários. Nós temos José, no versículo 18, embora nós encontramos também a Maria.
Nós temos José e também nós temos a pessoa do Senhor Jesus, ora sendo aqui o anúncio do seu nascimento. Nós sabemos que Mateus ele traz essa ênfase, ele olha mais pelo lado de José, enquanto a partida Lucas nos traz o lado mais da Maria, e ele traz mais as coisas que aconteceram com Maria e também seus questionamentos. Nesses versículos nós temos a respeito de José, que é o que o anjo apareceu para ele em sonho. Ele tinha temores, ele tinha dúvidas diante da situação ao qual estava acontecendo. Nós vemos então que o anjo trata de aparecer para ele em sonho e traz para ele os caminhos de Deus. O que Deus ia tratar, como Deus ia tratar. Como nós temos lá em Gálatas, a chegada à plenitude dos tempos. Chegou o período, então, que Deus ia... aquilo que ele manifestou através dos profetas, ele ia, assim, cumprir. Chegada à plenitude dos tempos. Então, ele passa para José o que haveria de acontecer. E fala para ele não temer. E nós temos várias vezes essa expressão, não temas, nas Sagradas Escrituras. Eles não temas receber a Maria, tua mulher. E é interessante, então, que nós temos os dois nomes, temos Jesus e nós temos também Emanuel. E nós sabemos que os nomes na Bíblia têm bastante significado. E ele trata aqui de manifestar Jesus e também no versículo 23, Emanuel. Outro ponto também que gostaria de salientar é que a base nas Escrituras. Então não foi o acaso, não foi que chegou um momento, então, por coincidência, mas isso já estava registrado para que se cumprisse o que foi dito, versículo 22, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo. Isso nós temos lá em Isaías, capítulo 7, e versículo 14. Então, aquilo que o anjo fala, aquilo que o anjo do Senhor fala para José, é algo que tinha a base, que eram as profecias. E nós sabemos que as profecias, elas lidam com a terra. Então, se cumprindo, então, aquilo que o Senhor tinha manifestado. Creio que, se nós pegarmos o capítulo 1 aqui, o versículo 9, que Jotão gerou Acás, e isso está relacionado antes da deportação para a Babilônia, nós já temos aí mais de 70 anos. E nós sabemos que temos um período interbíblico ali entre o último livro do Antigo Testamento até Mateus, onde tem um espaço de mais ou menos 400 anos. Então, não querendo colocar pontualmente o período de anos, mas nós temos algo que está se cumprindo, com certeza, com mais de 400 anos. Ele anunciou isso a respeito dessa virgem que haveria de conceber e dar um filho para Acás, mas se cumpriu mais de 400 anos depois, veio se cumprir, onde nós estamos lendo. Então, aquilo que foi falado como mensagem ou como um sinal, veio se cumprir nesse período onde é relatado nesse evangelho. Então, como é um evangelho direcionado para os judeus, eles podiam comprovar, através das escrituras, o cumprimento daquilo que Deus prometeu, porque ficou registrado. Acho que é a primeira vez que
que aparece José, aqui nesse evangelho. Então, nós temos também no versículo 16 que faz a citação do seu nome. Mas eu estava pensando que às vezes que aparece então ele, como ele ouve assim a palavra do anjo, como o anjo orienta ele, e ao ser orientado, como ele responde a esta orientação, como ele obedece aquilo que ele recebe. E as duas ocasiões, se eu não me engano, você não pode me corrigir, e depois quando ele sai e vai para o Egito, as duas ocasiões não são ocasiões favoráveis, não são ocasiões tranquilas, mas no meio dessas ocasiões, como ele responde, como ele obedece, é algo interessante. Porque diz no 24 que e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele recebe as orientações e ele, então, ele obedece. Então, isso que é interessante também, quando nós estamos olhando desse ponto de vista, como ele recebe essa mensagem. A outra referência que o irmão Royce falou agora é justamente quando Herodes faz a matança das crianças. E novamente o Senhor avisa José em sonho. José, despertando do sono, faz exatamente o que o anjo falou para ele. Levou o Senhor Jesus Cristo e sua mãe para o Egito. Gostaria de fazer também uma colocação sobre o versículo 18. E acho que também vamos lembrar que nosso irmão Samuel já tinha feito também uma referência em relação a esse versículo, quanto ao costume dos judeus em relação à carta de divórcio. Pode parecer que não tem nada a ver, mas o Senhor cuida de todos os detalhes, e não poderia ser diferente, porque tratando-se do nascimento do Messias, era preciso que tudo ficasse comprovado de uma maneira clara e também de uma maneira legal. Nós vemos que o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, ele veio, nem mesmo por meio do seu nascimento, abrogar a lei. Não sei se é esse o termo certo, se é abrogar ou abrogar, mas eu creio que é abrogar. E então, desde o seu nascimento, nós vemos isso. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Isso aconteceu antes do casamento, porque é comum, no dia do casamento, que eles tenham relação. Então, era necessário que ela fosse concebida, então, antes do casamento. O versículo 18 diz que ela estava desposada com José. Isso significa que ela estava noiva. E para os judeus, principalmente naquela época, esta condição de estar desposada era praticamente a mesma de estar casada. O compromisso era o mesmo, a responsabilidade era a mesma. Só que eles ainda não viviam como marido e mulher. Então diz, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Então eles ainda não haviam casado, mas estavam noivos. E achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então nós vemos que no versículo 19, José, seu marido, interessante, não diz noivo, mas diz marido, lembrando então que a responsabilidade era a mesma, sendo justo, e isso é fundamental, e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente.
Então, é importante nós entendermos isso, porque daqui a pouco, como nós estamos estudando lá em 1 Coríntios, e vamos poder também comparar com outros textos bíblicos, temos uma melhor compreensão em relação à carta de divórcio e novo casamento. O que não é o nosso estudo aqui. Mas é importante nós entendermos desde já que se José era um homem justo, esse deixar secretamente não poderia acontecer sem que houvesse uma carta de divórcio. Ele não queria a infamar. Isso também nós podemos encontrar em Deuteronômio, capítulo 22, e versículo 13. Diz assim: quando um homem tomar mulher, e depois de coabitar com ela, a desprezar, não era o caso aqui de José, porque ele ainda não havia casado com ela, mas o versículo, eu estou lendo esse versículo 13 para chegarmos aqui no que diz o 14. Ele ia imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama. Então, o José não queria fazer isso, embora ele estivesse aqui, como já foi mencionado pelo irmão Royce, ele estivesse em dúvida, é evidente que ele achou que ela teria concebido de uma maneira natural, mas ele não a queria infamar, ele ia, então, se valer da carta de divórcio. Como é que nós podemos ter certeza disso? Porque no versículo 19 testifica de que ele era um homem justo. Então, ele não faria isso de outra maneira, senão pelos meios legais, como a palavra de Deus ensina. E aí nós vemos, então, o anjo, num sonho, falando, então, com ele, dizendo para ele que ele não precisava temer em aceitar a Maria como sua esposa, porque o que dela havia concebido era do Espírito Santo. Ainda quanto a José, como para conhecimento melhor da pessoa dele, podemos acrescentar que aqui nos capítulos 1 e 2 de Mateus, ele aparece bastante. Ele tem bastante eminência nesse capítulo, mas depois ele desaparece. E creio que a última vez que José é mencionado é por ocasião da subida ao templo, em Lucas capítulo 2, quando o Senhor Jesus tinha 12 anos. Depois disso, me parece que José não é mais mencionado. Muitos irmãos expositores presumem de que José tenha falecido cedo e, portanto, Maria teria ficado viúva. E isso também explicaria os cuidados do Senhor Jesus para com ela, estando ali na cruz, quando incumbiu ao discípulo João para que cuidasse dela, e João a recebeu em sua casa. Embora não temos nada explícito nas Escrituras, mas creio que realmente José tenha falecido,
pois ele não é mais mencionado e a Maria é mencionada sempre sozinha. Somente isso. Vou perguntar. Porque se nós seguirmos lendo em Deuteronômio, tem toda uma doação de dinheiro ali que deveria ser feita, ou seja, caso a vida de alguém já havia se ajuntado com o marido. Fica bem notório nessa passagem que ele diz assim, ó, como ele era justo e a não queria infamar, ele pensa, né, tem um pensamento dele, isso de tentar deixá-la secretamente. Isso aqui com relação à carta de divórcio. Porque se ele desse a carta de divórcio, ele teria que ter as comprovações, olha, e aí ele a infamaria, porque é assim que aparece lá em Deuteronômio. Tem como a gente poder entender melhor isso. Entendo que lá em Deuteronômio 22 nós temos uma base, um princípio, né? Um princípio de ação, né? Eu vou explicar como eu entendo. Ali nós encontramos um princípio de ação. E José ele não estava ainda casado com ela, mas ele também, mesmo ele tendo dúvida, né? Porque na verdade acho que nem é uma dúvida, ele praticamente qualquer um entenderia de que houve uma relação ilícita, né? O que não aconteceu. A concepção de Maria se deu de maneira sobrenatural. E isso aconteceu no momento em que ele estava desposado com ela e ele sabia que ele não era. Então, eu entendo que, quando ele diz ali que ele não a queria infamar, e lá, em Deuteronômio 22, nós vemos lá como era grave, e ali é colocado as duas situações. Tanto ele imputando a ela uma fama sem ser verdade, ou também sendo verdade. Mas eu me vali de Deuteronômio 22 como um princípio básico, aonde o José se baseou para tomar, então, a decisão de deixá-la secretamente. Esse deixá-la secretamente é no sentido de, eu entendo que é no sentido de não fazer alarde, mas ele ia fazer uso da carta de divórcio. Ele não ia imputar a ela coisas, uma má fama. Ele não ia defamar ela, né, ou infamar, né? Mas ele ia fazer isso de uma maneira, como é que a gente diz? Branda. Hã? Branda? Não é esse o termo que eu estava pensando. É de maneira discreta. Ele ia fazer isso de uma maneira discreta. Ele ia dar para ela a carta de divórcio com base naquilo que Deus determina, entendeu? Porque era um direito dele. Ela estava grávida e não era ele. Então, aí eu creio que aconteceu desta forma. Ele se baseou naquilo que a palavra de Deus ensina em relação ao divórcio, né? O divórcio não pode ser feito de qualquer maneira. Há situações específicas em relação à carta de divórcio, e ele, então, como ele era um homem justo, ele ia se valer disso de uma maneira que não imputaria a ela uma fama. Não sei se algum irmão também tem uma outra explicação. Bem-vindo. Só que veio esse assunto à tona, eu fico também agora em dúvida. Porque nós temos que deixá-la secretamente, me passa que ele não ia aos anciãos. Ele não ia levar aquilo que uma acusação a ela, e aí eles teriam que pedir que ele comprovasse que ela não era mais virgem, os anciãos, e a forma que os pais dela deveriam comprovar era mostrando os lençóis. Mas ele não ia ter como mostrar lençóis, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Então, o que me traz dúvida é que ele vai deixar secretamente, ele não é trazer à tona, ou é trazer às claras, ou não ia levar diante dos anciãos o que tinha acontecido. Agora eu fiquei um pouco na dúvida do que
desse ponto. Vai. Foi justamente esse meu questionamento. A passagem enfatiza o Um pouquinho fato. mais alto, Luiz. A passagem enfatiza o fato de ele querer deixá-la secretamente. Isso nos remete para o fato de que ele não levaria a cabo a questão da lei. Não, entende? Eu estou tentando entender segundo o que a passagem me mostra. Né? A passagem diz que ele intentou, estava no coração dele. Isso o anjo fala com ele antes. Né? E estava no coração dele o intento de deixá-la secretamente. Só que a palavra não nos diz de que forma ele ia fazer isso. Nós temos um embasamento da lei, ou seja, existia uma legislação que determinava como fazer. Mas ele não ia poder fazer isso porque ele não tinha os lençóis. Ele não poderia levar para os anciãos. E agora nós precisamos pensar para entender melhor o que ele ia fazer. O que ele ia fazer? Ele ia fugir? Ele ia para outro lugar? Ele ia embora? Né? Johnny? Me ocorreu 2 fatos nas escrituras, né? Eu não sei se pode ajudar um pouco. Né? Primeiro caso, Itamar, de Judá. Né? Ela era desposada dos filhos dele, e os filhos deles faleceram, e ela ficou prometida para o mais novo. Ela era desposada, foi prometida para o mais novo. Só que Judá, com medo que o mais novo morresse também, não deu para ela. E ela se achou, todo mundo sabe a história, ela engodou ele e fez um filho com ele. E aí Judá foi lá e queria matá-la. Né? Pois era crime de adultério. Ela adulterou, estando prometida para o filho mais novo dele. Só que os meios de Deus são outros e nós não sabemos direito. Aí o outro caso foi posto para o Senhor Jesus Cristo. A mulher casada adulterou e foi colocada. O referente a isso, eu estou dizendo que José amava Maria demais. Não queria que isso acontecesse com ela. Pois, pela lei, se a Maria fosse encontrada adulterando, ela seria ou apedrejada ou queimada viva. E pelo que dá a entender, José não diz. Eu não estou dizendo isso que está escrito. Mas pelo que dá a entender, José amava de uma forma grandiosa Maria a ponto de não querer difamar ela, para que ela não fosse condenada pela lei. Não sei se ajudei um pouco. Eu tenho um pensamento, mas aí, como eu já falei, gostaria de ouvir o Sr. Samuel. Realmente é um pouco difícil de compreender esse contexto, porque diz que queria deixá-la secretamente. Talvez uma solução, ou melhor, uma ajuda para a melhor compreensão seria em pensarmos justamente nessa condenação, nessa execução estabelecida pela lei. Mas também temos que levar em conta outro ponto. Um ato de prostituição ou de adultério é dificilmente comprovável. É difícil provar isso. Por isso já temos também no Antigo Testamento aquele mandamento acerca da água que devia ser preparada. Me parece que é Números capítulo 4, algo assim.
E levando em conta, então, o contexto de José e Maria, se José fosse agir segundo a lei, ele precisaria levar a Maria perante os juízes e acusá-la. E a condenação seria justamente a pena de morte. E creio que também nesse ponto podemos ver a justiça de José. Ele não queria expor a Maria, levando-a perante os juízes, e também não queria que ela fosse morta, que seria a pena segundo a lei. Então, como já no Antigo Testamento estava previsto, pela graça de Deus, essa saída, então, a partir desse raciocínio, podemos concluir que José fez uso dessa permissão de Moisés, da carta de divórcio, liberando ela do compromisso com ele e, ao mesmo tempo, também evitando que ela fosse exposta diante dos juízes e, principalmente, evitando que ela fosse morta. Creio que talvez podemos entender isso dessa maneira. Mas também o César disse que tem um pensamento. O Marco Aurélio também tinha algo para falar. Eu queria dizer aí, o Samuel falou algumas coisas ali que eu ia dizer. É assim, ó, eu estava pensando que seria uma encrenca para ele, né? Ele não tinha prova, também não viu homem algum que entrasse lá. Aí dizer, do Espírito Santo. Alguém ia chamar ele de louco. Né? A situação dele era meia... Claro, mas ele, como homem naquela época ali, ele encrencava ela ia ser passiva de morte mesmo, não tinha sombra de dúvida, né? E foi falado aí que ele não tinha um pano para provar que o sangue, né? Então, ela estaria encrencada ali. De alguma maneira ou outra, ela estaria encrencada. Mas o Samuel falou bem aí. Então, a carta de divórcio, fazendo uso da carta de divórcio, ela não seria morta. Né? Então, e outro ponto, então, que também eu estava pensando, é que nós temos que trabalhar com os elementos que nós temos aqui, né? Procurar entender de acordo com os elementos que nós encontramos no texto. Talvez possa ficar alguma coisa, algum ponto obscuro, quanto a algumas coisas, como, por exemplo, o deixar secretamente, o fato dele ser justo, pode ficar algumas coisas obscuras, mas o texto, o que ele nos oferece, é que ele era justo e que ele ia deixá-la secretamente. Então, evidentemente, com estes dois elementos, nós podemos entender que ele faria uso da carta de divórcio, para então se separar dela, sem infamá-la e sem que ela também fosse morta. Porque, de acordo com Deuteronômio 22, né, ela estaria numa situação bastante delicada. E como ele ainda não era casado com ela, ele ainda não tinha uma vida de marido e mulher com ela, ele não tinha como comprovar a sua virtude.
Ele, né, se ele fosse para ele fazer isso só no momento mesmo, então estaria impossível. Então, eu creio que esse tipo de pensamento faz nós divagarmos, né? Vamos ficar divagando com pensamentos aqui e lá, onde nós não vamos chegar num denominador, onde nós não vamos chegar num denominador comum. Mas com os elementos que nós encontramos no texto, se ele não poderia ser considerado aqui justo se ele não fizesse uso da carta de divórcio. E, evidentemente, o uso da carta de divórcio seria, então, uma coisa que ia evitar realmente a morte dela. Mas ele fica... É interessante que após o Espírito Santo, o anjo falar com ele, melhor dizendo, ele não fica com nenhuma dúvida mais. Tudo é resolvido, ele entende e ele se submete. Gostaria de fazer apenas a citação desse versículo em outra tradução, que diz: Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Fazer uma oração. Senhor Jesus, queremos te agradecer desde a manhã em que nós nos encontramos aqui nesse espaço, poder ali te adorar, te bendizer, te engrandecer, lembrar dos teus feitos sem iguais, também do feito maior que é a tua morte na cruz, dando a sua vida por nós pecadores. Ter ali desfrutar dos emblemas que representam o teu corpo e o teu sangue. Nós agradecemos por isso. Queremos te agradecer também agora por termos nos detido aí, estudando a tua palavra. Agradecemos também pelo teu amor, a tua bondade, não nos dispensando uma tão grande salvação. Também queremos te agradecer por ter paciência conosco, ter tolerância e ter aquele amor grandioso com cada um de nós. Embora nós não merecemos isso, mas tu tem dispensado para nós essa tua bondade. Agradecemos por isso. Queremos te pedir que o Senhor possa, dia a dia, nos auxiliar naquilo que tu tem trazido na tua palavra, e que nós possamos verdadeiramente pôr os nossos passos na tua vontade. Perdoe as nossas fraquezas, tanto em atitude como em pensamento, temos falhado aí, que o Senhor nos perdoe. Rogamos também pelas orações que foram levadas na tua presença, aqueles pedidos de irmãos que estão afligidos em lugares de guerra, esse país que está entrando no seu país lá, e cometendo algumas mortes, algumas coisas que têm sucedido lá, coisas terríveis, está a ponto de que o povo está lá, e nós rogamos por ele, nosso Deus, e que eles possam ser protegidos, ser guardados por ti, esses irmãos que estão nesse conflito de guerra lá. Pedimos a tua mão conosco, ao nos dirigirmos aos nossos lares, tanto nós aqui na Alvorada, como nossos irmãos que estão online. Pedimos a tua mão, pedimos uma boa semana também, teus cuidados com cada um de nós, nossos afazeres, mas também lembrando que amanhã à noite também estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, se o Senhor não estiver vindo, estar aqui envolvido com também a tua palavra. Assim te agradecemos, dando-te graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.